você que nos acompanha, um feliz dia, um dia abençoado. O programa Aceite Onoê na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, está em Brasília para registrar mais transformações de vidas. Você que sempre acompanhou as palestras do programa Aceite Onoê na TV e ainda não teve a oportunidade de participar de um de nossos eventos, atenção! Seminário da Luz da Aceite Onoê do Brasil, totalmente voltado para pessoas de primeira vez. Quer ter poder sobre o seu destino? Quer ter uma família repleta de felicidade e prosperidade? Então venha ao Seminário da Luz, um único dia que muda tudo para sempre. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Você também participará da oração pela cura divina, um momento emocionante de fé em que muitas pessoas obtêm graças e recuperam a saúde. Confira agora a data e o local do Seminário da Luz da sua região. Mais uma vez, o cenário escolhido para o nosso programa foi a sede da Regional de Brasília da Aceite Onoê. Mas não foi por acaso não. É nesta cidade, neste local, que o nosso entrevistado de hoje encontrou os caminhos da vitória em todos os sentidos, principalmente no campo profissional. Olá, Erlon, feliz dia. Muito obrigada, viu, por nos permitir e nos conceder essa entrevista. A gente está muito feliz de estar aqui com você, viu? Muito obrigado, Vivi. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho o meu relato de experiência, a minha vivência como líder e como praticante da Aceite Onoê, junto a todo o público do programa Aceite Onoê na TV. Que legal, muito obrigada. Hoje, Erlon, você é servidor público federal, né? Mas a gente sabe que não foi fácil você chegar até aí, né? Por quais episódios, assim, marcantes você precisou passar para chegar nesta concorrida função e até esse ponto, né, da sua vida e da sua carreira? Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, com certeza. Então, Vivi, aqui em Brasília tem uma tradição muito forte de os jovens estudarem para concurso público. É verdade. Todo jovem, ou melhor, não todo jovem, mas muitos jovens almejam passar num concurso público pela questão da estabilidade profissional e pela questão da estabilidade econômica, né? Financeira também. Isso, exatamente. E aí, eu sempre quis também ser servidor público, não apenas por causa desses dois fatores, mas também por causa do fator de poder ser útil à sociedade, como a gente aprende na Aceite Onoê, né? Verdade. Sempre exercer um trabalho que a gente possa beneficiar grande número de pessoas. Então, eu comecei a prestar concurso público por volta de 2008, por aí 2009, né? Só que eu tinha dificuldade, não tanta dificuldade intelectual, mas a minha dificuldade era uma dificuldade interna mesmo, é da minha própria mente que não me permitia me sentir merecedor de ser servidor público federal. Certo. Então, como eu não me achava merecedor, o que acontecia? Todo concurso que eu fazia, por mais que eu fosse aprovado, eu não era chamado. Ou sempre acontecia algo que me impedia de tomar posse no concurso, né? Então, por exemplo, houve uma vez que eu passei num concurso que eu fiquei em 80º lugar. E aí chamaram 79 pessoas e o concurso expirou o prazo. Ou seja, era sempre batendo na trave, né? Outra vez também, era um concurso público que tinham aberto vagas para 2 lugares, na Asa Norte, que é um bairro aqui de Brasília, e para a Esplanada dos Ministérios, né? Certo. Eu estava com uma intuição muito forte de fazer o concurso para a Asa Norte, mas um amigo meu falou assim, não faça para a Asa Norte, faça para a Esplanada porque vai ser mais fácil, vai ser menos concorrido. E eu com aquela intuição de fazer para a Asa Norte, né? Sim. Então, acabei seguindo a intuição do meu amigo, e não a minha,
fiz para a Esplanada, a pontuação que eu fiz na Esplanada, eu não passei na Esplanada, mas eu passaria na Asa Norte. Então, sempre acontecia alguma coisa que me impedia, né? Então, eu comecei a me questionar, por que será que eu não consigo passar num concurso público, né? Certo. A gente sempre se coloca numa situação de vítima. A gente sempre pensa assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, atuo como líder da Seichonoye, aquele papo todo, né? Sim. E aí, como eu me questionava muito, peguei orientação com o preletor Heitor Miyazaki, que me passou uma série de orientações, de orações, e a principal orientação que o preletor Heitor Miyazaki passou foi transcrever o livro A Humanidade é Isenta do Pecado, que trata justamente sobre essa questão de sentimento de culpa, sentimento de autopunição, sentimento de não merecimento, de não aceitação. Então, a partir do instante em que eu comecei a fazer a transcrição desse livro, A Humanidade é Isenta do Pecado, eu naturalmente fui desenvolvendo o sentimento de aceitação, de merecimento, da felicidade e de ser aprovado num concurso público federal. E aí, nessa mesma época, foi interessante, porque foi no ano de 2012. Neste ano, eu estava atuando como coordenador de caravanas da Associação dos Jovens da Seichonoye daqui de Brasília. E nós montamos um grande projeto chamado Projeto 300, no qual nós levamos 310 jovens para a Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, que fica em São Paulo. E, enfim, era aquele rolo todo de montar caravana, estudar para concurso, trabalhar, né? Era dedicação total para esse projeto. Exatamente, dedicação total. De vez em quando eu me pegava pensando, puxa vida, eu poderia estar estudando agora, mas estou aqui montando caravana, né? Mas mesmo assim, o nosso amor pelo movimento é tão grande que a gente não se abalou, a gente continuou estudando para os nossos concursos e montando a caravana. Certo. E aí, um mês depois da caravana, né, dos 300, que a gente chama aqui em Brasília de os 300, eu fiz a prova, né, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e no final do ano saiu o resultado, graças a Deus, foi a aprovação. Que bacana, que bênção, né? Pois é. Bom, logo nesse começo, você pode nos contar algum momento marcante da sua trajetória? Sim, com certeza. Bom, a Seichonoye, ela fala muito sobre gratidão aos pais. Sim. E eu confesso que, mesmo estando na Seichonoye desde criança, eu ainda tinha ressentimento contra o meu pai e também contra a minha mãe. Sim. Não tanto quanto eu tinha em relação ao meu pai. E um fato marcante que eu nunca vou esquecer foi quando eu participei de um seminário de treinamento espiritual de gratidão aos pais, na Academia de Santa Tecla, lá no Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Na época eu morava em Santa Catarina. Ah, né? tá, isso que eu ia te perguntar. Você não estava aqui ainda em Brasília, não, lá em eu Santa Catarina. estava lá em Tubarão, Santa Catarina. E os preletores incentivando o tempo todo os jovens a falarem pai, eu te amo, mãe, eu te amo, quando a gente chegasse em casa, né? Sim. Só que eu pensei, será que eu vou conseguir falar pai, eu te amo, mãe, eu te amo? Eu fiquei torcendo muito para que eu conseguisse, né? Expressar esse sentimento de gratidão. Exatamente. Essa é a maior riqueza que existe. O filho que consegue expressar a gratidão aos pais. Não há valor maior na vida do que esse. Com certeza. E aí eu pensei assim, Deus, me ajude. Porque, obviamente, a gente não é acostumado a falar pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Então, o que eu fiz? Eu fui para o quarto, fiz uma oração e pensei assim, Deus, é o Senhor que vai falar através de mim. É o Senhor que vai falar, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Aí os meus pais estavam vendo televisão, domingo à noite, sozinhos na sala. Eu tenho 2 irmãs e, graças a Deus, nesse dia elas estavam cada uma no seu quarto. Então, acho que facilitou também o processo, né? Para falar, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Uma frase tão simples, mas tão profunda, né? E aí eu tomei coragem. Eu falei para os 2 que eu gostaria de falar algo muito importante para eles, pedi que os 2 ficassem de pé e eu falei no fundo do olho deles, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Nós, inevitavelmente, nos abraçamos, nos beijamos, choramos, nos emocionamos muito e foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Como que você conheceu a Seichonoye? Você me falou que a Seichonoye passou a realmente se fazer presente na sua vida através deste seminário de gratidão aos pais. Mas foi nesse seminário que você conheceu a Seichonoye ou não? Não, na verdade, eu conheço desde criança, né, desde 7, 8 anos de idade, mas antes desse seminário, quando eu tinha 20 anos,
Na verdade, eu fui a outro seminário. Eu fui a uns 3 ou 4, mas até então não consegui ainda me reconciliar com meu pai, né? Foi nesse seminário que eu me reconciliei com meu pai. Certo. Agora, houve outros seminários os quais eu participei. No entanto, assim, esse seminário foi o mais marcante justamente pelo fator reconciliação. Né? Mas eu lembro muito bem de um seminário que aconteceu, de jovens empreendedores, lá em Santa Tecla também, que foi marcante para mim, porque nesse seminário eu decidi que eu iria me dedicar como líder. Se até então eu não tinha essa vontade tão grande, né, de servir ao movimento, foi nesse seminário de jovens empreendedores que eu comecei a me conscientizar da minha missão de não apenas guardar a Seitonoye para mim, mas de levar a Seitonoye para grande número de pessoas. Então eu comecei a convidar os amigos da faculdade para ir para a associação local, comecei a dar revista, enfim, comecei a realmente espargir a luz, né, ao qual nós temos acesso para outras pessoas também. Com certeza, com certeza. Bom, você tinha, voltando um pouquinho à parte dos estudos, né, você tinha um sonho e também traçado as suas metas, né, com relação a esse sonho. Em uma das mãos você tinha o livro de estudos, na outra o ensinamento, né, da Seitonoye, que fez sua mente se voltar de fato para a luz, né? Como foi este momento de arrancada rumo à sua vitória, né? Claro, nem tudo parecia perfeito. Pelo contrário, havia uma nova trajetória a ser criada na sua vida, principalmente profissional? Sim, sim, com certeza. Quando eu peguei a orientação com o preletor Heitor Miyazaki, eu tinha certeza que eu iria passar em qualquer concurso público. Por quê? Porque eu estava decidido. Eu coloquei na minha cabeça que através dos estudos e através das práticas da Seitonoye, seria inevitável que eu fosse aprovado. Eu realmente coloquei na minha cabeça, eu vou passar em qualquer concurso que eu fizer. Você sentia isso, visualizava isso e tinha certeza e convicção? Era uma das tarefas. O preletor Heitor Miyazaki dizia o seguinte, que era para eu me visualizar sendo aprovado no concurso público, olhando o meu nome na lista de aprovados, eu tomando posse. Então, eu visualizei tudo aquilo que eu sempre desejei na minha vida. Visualizei o dia da aprovação, visualizei o dia da posse, visualizei o dia em que eu comecei a trabalhar no serviço público, né? Então, como a Seitonoye ensina, tudo que você cria com a sua mente acaba delineando o seu destino. Sim. De maneira que absolutamente tudo que a gente mentalizou nessa área profissional acabou se concretizando, né? Que legal. Então eu só posso agradecer a Seitonoye. Sempre existe aquele momento chave, né, tanto de uma virada trazida por bons ventos, vamos colocar assim, quanto de uma situação que nos faz balançar, né? E até pensar, será que isso, né, ele de fato ele pode dar certo na minha vida, né? Conta pra gente a memória, né, que você tem desses extremos, quando você se sentiu, agora vai, né? E houve também, se houve esse momento quando você pensou, não sei se vai dar não. Isso é normal, né? Eu acho que em toda a trajetória de sucesso, de vitória, sempre tem aqueles momentos em que a gente fica um pouco desanimado, que a gente fica um pouco descrente. Isso é importante, essa pergunta é importantíssima. Sim. Porque algumas pessoas acham que quando você está se dedicando a um objetivo, tudo vai ser um mar de rosas. Pelo contrário, muitas vezes não vai ser. Agora, o que vai diferir a sua conduta de sucesso para uma história de fracasso é justamente o quanto você está disposto a pagar o preço. Ou seja, o quanto você está disposto a se esforçar, o quanto você realmente está disposto a praticar a Seitonoye, a se dedicar às orações, à meditação Shinsokan, à leitura de livros. Então, esses momentos em que houve falta de fé aconteceram também. No entanto, eles não foram preponderantes, né? Sim. Os momentos preponderantes foram aqueles momentos em que eu me embasei no positivismo, ou seja, sempre idealizando, objetivando, mentalizando aquilo que eu mais queria na minha vida, que era ser servidor público federal. Sim. Então, por mais que de repente em um ou outro momento eu fiquei um pouco ansioso, fiquei um pouco nervoso, um pouco descrente, na maioria dos dias eu prossegui com fé, com convicção, com a certeza de que eu iria ser aprovado. Você me fez lembrar o preletor Carlos Koji Takahashi, acredito que você deva conhecê-lo. Sim. Em uma das palestras que eu tive a oportunidade de assistir, ele dizia assim, para você andar 1 metro ou 1000 metros, o primeiro passo
Ele é exatamente igual. O que difere, né, você chegar até o final é a sua disposição. Né? Exatamente. É dispor o tempo no sentido de orar, de estar convicto, de preencher a mente com coisas boas. E é claro, sempre vai ter alguns pequenos momentos de grandes aprendizados, né? E aí você tem que estar preparado e disposto, né, para transcender essas pequenas oportunidades de crescimento. E a Seitonê, ela faz a diferença nesses momentos? Sim, exatamente. O nome disso nada mais é do que fé. Exatamente. Porque ter fé quando está tudo certo é muito fácil, Sim. né? Agora, ter fé quando as coisas começam a ficar difíceis, aí já não é para qualquer um. Exatamente. Aí você demonstra que realmente você tem fé em Deus, você tem fé em você mesmo. Então, situações difíceis, problemas, todos nós passamos, né? Exatamente. Então, basta estar encarnado para ter problema. Se você está encarnado, você tem algum problema. Ali a gente vai ter a oportunidade de crescimento, né? Exatamente. Que muitas pessoas chamam de problemas, é verdade. É um desafio, né? Ou seja, é uma oportunidade que você tem para você extrair a sua capacidade infinita. Então, nós da Seitonê não enxergamos os problemas como problemas, mas sim como oportunidades para o nosso desenvolvimento, né? Exatamente. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu me via, de alguma forma, sem esperança, eu pensava assim, não, mas calma, vai melhorar, né? Quando a noite está mais escura, é sinal de que o dia está amanhecendo. Com certeza. Quando o inverno está mais rigoroso, é sinal de que ele está acabando. Novos tempos estão advindo, né? Então, a nossa fé, a nossa certeza, ela sempre existiu e sempre vai existir. Com certeza. Agora eu queria que você descrevesse para a gente o grande momento, né? Como foi o esforço na reta final, os estudos, as práticas da Seitonê, as dificuldades de última hora, né? E quando soube do resultado de que havia passado, onde você estava, como que você reagiu, o que você sentiu? Entendi. Então, foi assim, nos últimos meses do concurso público, na verdade, eu estava muito envolvido com a caravana dos 300. Eu estudei bem menos do que muitos candidatos, pode ter certeza disso. Eu estudei bem menos, né? Então, quando passou a caravana dos 300, que foi em julho de 2012, aí sim que eu realmente pude estudar com mais afinco, com mais disciplina. E como eu já estava estudando há um bom tempo, para mim não teve assim grande dificuldade, né? Porque eram matérias que eu já tinha visto e tal. Então eu fui bem tranquilo para a prova, mas ao mesmo tempo eu fui muito convicto de que eu iria ser aprovado. Primeiro porque eu tinha estudado. E segundo, porque a gente tinha acabado de montar um grande projeto que beneficiou grande número de pessoas. Sim. Então eu fui me sentindo merecedor. Eu lembro que eu fui conversando com Deus. Deus, eu tenho certeza que eu vou passar. A gente acabou de levar 310 pessoas para a Ibiúna. Como é que eu não vou passar? É óbvio que eu vou passar. Né? Eu estava me sentindo realmente muito merecedor. Né? Então o resultado saiu no final do ano, em dezembro. E, enfim, eu já sabia que eu ia passar. Boa! Então, como eu já sabia que eu ia passar, eu fiquei feliz, né? Aí liguei para os meus pais. E convicto, né? Puxa, exatamente. quando a gente pratica, a gente tem convicção, fé, né? Ou seja, a gente caminha, né, nesse trilho do bem, todas as coisas... Sim, exatamente. Quando você está com Deus, na verdade, a sua vida vai se encaminhando naturalmente. Então, você não tem que se preocupar. Por quê? Porque Deus só deseja a sua felicidade. Então, na verdade, a gente tem essa fé, né? A gente tem essa convicção. Por mais que, de repente, a situação atual esteja difícil, a gente sabe que é algo passageiro também e que Deus quer sempre o seu melhor, né? Exatamente. Então, a gente tem essa fé muito grandiosa, muito elevada em Deus, né? Então, quando eu fui aprovado, obviamente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para os meus pais, né, dando a notícia, né, porque a gente quer sempre fazer os nossos pais felizes. Com certeza. Aí eles ficaram bem felizes, bem contentes, né, porque já estavam torcendo por mim há muito tempo, e minha mãe, ainda que ela não seja uma grande praticante da Seitonê, de vez em quando ela solta umas frases sensacionais. Eu lembro uma vez, porque os meus pais moram em Santa Catarina, né, eu lembro uma vez que eu estava desanimado, né, aí eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu vou voltar. Não tá difícil passar em concurso aqui em Brasília, acho que eu vou voltar para Santa Catarina. Aí minha mãe falou assim, filho, queime a ponte que você acabou de atravessar. Um dos capítulos do livro dos jovens. Isso, exatamente, né? Então, a partir do instante que você atravessou uma ponte, vá até o fim, não retroceda. Né? Então ela me impediu de voltar. Ela falou, não, você não vai voltar, você vai ficar aí
está muito próximo à sua aprovação, né? Então, o que seria de mim sem o amor dos meus pais, né? Se eu, por exemplo, confiasse mais em mim do que eu confio neles, né? Ou seja, se eu confiasse mais em mim naquele instante em que eu estava triste, que eu estava sem esperança e não estivesse escutando os meus pais, de repente hoje eu não estaria aqui agora, né? Então, naquele instante eu confiei mais nas palavras da minha mãe do que na minha tristeza, na minha falta de esperança, né? Você já me respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? As pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez ou que já pertencem, né, à família Seichonoye, elas sabem que o reconhecimento é sinal de gratidão, né? Ainda mais feito assim publicamente, né, diante dos olhos e corações de milhares de telespectadores. Então, se você pudesse dizer aí pra gente, né, descrever a sua gratidão, você falou da sua mãe, né, um pouquinho agora, se você pudesse descrever a sua gratidão pela sua família de uma maneira geral. Com certeza. Sem dúvida, né? Na verdade, quem introduziu a Seichonoye na minha família foi o meu pai. E eu acho que é o maior presente que ele me deu, é a maior herança que ele vai deixar para mim. É muito maior do que qualquer tipo de bem material. Eu sou muito grato ao meu pai, porque o meu pai foi o cara que realmente sempre me levou para Seichonoye desde criança. O meu primeiro seminário foi um seminário para juvenis, lá em Santa Tecla. E graças ao meu pai, né, sempre pagando as viagens para eu ir, né, para os seminários da Seichonoye. E minha mãe tem uma base espiritual muito forte. Minha mãe é aquela pessoa que reza todos os dias, sempre me incentivou a fazer oração desde criança, né? Todos os dias ela ia nos quartos meu e das minhas irmãs para fazer oração antes de dormir. Então, hoje, se eu sou uma pessoa que eu rezo bastante, isso se deve à base espiritual da minha mãe, né? Então, a minha mãe e o meu pai são a grande base da minha vida, né? Eu acho que fica até impossível dizer o quanto que eles são importantes para mim, o quanto que eu os amo. Por mais que eu diga, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, eu acho que é muito pouco, fica muito difícil, assim, de comprovar realmente o quanto que eu os amo, viu? Que ótimo, né? E qual, assim, a gente aprende muito na Seichonoye nesse sentido de expressar a gratidão, né? Para com os nossos pais, para com os nossos antepassados, né? O que você sente de ser hoje um praticante da Seichonoye? Você, graças a Deus, venceu um momento, assim, uma fase relacionada à vida profissional, aos estudos, né? Se considera, assim, uma pessoa de sucesso nessa parte, né? O que representa essa regional para você? Estamos aqui na regional de DF Brasília, né? Que é a sua casa, os seus antepassados, tudo que a Seichonoye ela te proporcionou na sua vida hoje como um grande líder, um grande praticante da Seichonoye, né? Então, é gratidão, né? Gratidão a tudo que você mencionou, dos pais aos antepassados, à regional DF Brasília, ao meu trabalho, né? Então, Seichonoye nos ensina a ser grato por tudo, né? Então, eu não posso reclamar de nada. Exatamente. A grande verdade é essa. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida que Ele me deu, pelas oportunidades que Ele me deu. Mesmo nos momentos difíceis, a gente sempre praticou a Seichonoye, né? Então, eu só posso agradecer, porque sem a Seichonoye também eu não estaria aqui, né? Porque eu lembro uma vez também, na minha adolescência, que eu não praticava a Seichonoye, apesar de conhecer desde pequeno, que eu me colocava sempre como vítima das situações, né? Vítima de tudo. Então, quando eu fiz 19 anos, eu li o livro A Verdade da Vida, volume 1. E ali eu entendi que o ambiente é projeção da própria mente, né? Então eu comecei a aplicar já a ciência mental no meu dia a dia, as coisas só foram melhorando, né? Então eu sou muito grato porque a gente tem a oportunidade de praticar Seichonoye, né? Todos os dias. Eu estava pensando, meu Deus, que grandiosa graça você poder, por exemplo, abrir a torneira de manhã e sair água e agradecer pela água, né? Porque a gente está falando aqui muito da questão, né, de enfoque profissional e alguém que pode estar assistindo, pode pensar assim, mas eu não passei no meu concurso ainda, mas agradeça pela água que sai da torneira. Exatamente. Isso é felicidade, né? Então hoje eu sou feliz não pela questão assim de ter passado no concurso, mas hoje eu sou feliz porque a Seichonoye me abriu a mente para gratidão em relação a tudo, em relação a todos. É sentir Deus em tudo. Isso, exatamente isso. Em todos. Exatamente isso. Esses dias, por exemplo,
Eu fui comprar pão domingo de manhã e eu fui chorando para a padaria comprar pão. Sabe por quê? Não. Porque eu fui agradecendo. Quem que vai comprar pão domingo de manhã e chora? Né? Ninguém chora quando vai comprar pão domingo Você de manhã. sentiu Eu grato senti pela gratidão, vida, eu senti muita gratidão. Eu estava indo na L2 Norte, que é uma avenida de Brasília, bem bonita, tem muita árvore, né? Aí comecei a agradecer o céu azul de Brasília, comecei a agradecer as árvores, comecei a agradecer o chão, a calçada, comecei a agradecer a tudo. Ao sol, às Exatamente. flores, aos passarinhos. Aí eu cheguei no... Ao ar, né, que respiramos. eu Ao cheguei- céu azul, né? Ou isso. céu cinzento, não tem problema. Tudo é manifestação de Deus, né? Exatamente. Que legal. E para finalizar, Erlon, descreva para a gente a felicidade de ser Erlon Cardoso, servidor federal e praticante dos ensinamentos da Seitianoye. Então, falar de si mesmo é difícil, né? Não é fácil falar de si mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante querida por todos, né? Eu me sinto muito amado, sabe? Eu realmente me sinto muito amado pelos meus pais, pelas minhas irmãs, pelos meus amigos, pela família Seitianoye. Não só daqui de Brasília, mas graças a Deus do Brasil todo, a gente tem muitos amigos, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho o coração puro, né? Eu amo as pessoas e graças a Deus sou correspondido também, sou bastante amado pelas pessoas, né? Acho que o amor é uma palavra que me define muito bem, com toda humildade digo isso, né? Que legal, que legal. Gente, para você que está acompanhando, né, o programa de hoje, a Seitianoye é isso. Quando ela entra em seu coração, se manifesta em suas mãos e transborda em todas as medidas do seu ser. Nada, exatamente nada fica como era antes, né? Tudo ganha o tamanho do que seus olhos podem ver. Tudo reflete a dimensão da alegria que você sente, né? A luz ao seu redor passa a não ser somente a do sol, é a do seu sorriso, que agora, com certeza, tudo ilumina. Não é verdade? Que Deus possa continuar iluminando, né? Cada vez mais a sua vida em todos os aspectos, né? Muitos desafios bons, né? E que a gente possa, daqui a algum tempo, poder vir aqui e você contar mais desafios novos, com né? certeza. Mais Conquistas, né? Exatamente, mais Com conquistas, né? Que você conquistou a metade da alma, por que não, né? Com Que certeza. você seja cada vez mais feliz. E muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Vivi. Obrigada. Se você deseja realizar sonhos e concretizar seus ideais e um destino feliz, como o preletor Erlon Cardoso, venha nos conhecer. Amados filhos e filhas de Deus, há um horizonte magnífico esperando por você aqui na Seitianoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Seja você também um mantenedor do programa Seitianoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.